Amigos de Areal, todos nós sabemos que há 10 anos atrás passamos pela maior tragédia ambiental da nossa história. E hoje, o governador Cláudio Castro trouxe recursos para a cidade para o término das casinhas populares na Granja Disco, que obra essa que foi feita logo após a tragédia para alojar essas pessoas que perderam as casas. Esse material você confere hoje exclusivo aqui na TV Com Areal. TV Com Areal, bom dia, eu sou Vini Lhamas, estou aqui no conjunto habitacional Granja Disco, onde o governador do estado, Cláudio Castro, virá para dar o start à licitação para a estação de tratamento de água e também o acesso viário aqui às casinhas. Estamos aqui hoje num momento épico em Areal, onde hoje a população realiza o sonho da casa própria. TV Com Areal, exercício da cidadania em tempo real. Gente, muito bom dia. Eu já estive aqui, governador, na Granja Disco outras vezes, mas nunca tive a honra de estar aqui trazendo o governador, prefeito Gutinho, um amigo de muitos anos, secretários, parlamentares, suplente do senador Portinho. Então eu queria dizer que é uma ocasião também para mim, muito especial, de saber que nós vamos conseguir destravar esse imbróglio que existe com relação à Granja Disco, uma dívida histórica que o governo do estado tem com a cidade de Areal. Eu queria saudar, obviamente, o nosso governador em exercício, Cláudio Castro, agradecer pela confiança, os secretários estaduais aqui presentes, meus colegas, o prefeito Gutinho, com quem eu tenho uma história de muitos anos, conheci Gutinho, eu dando posse como presidente da juventude do meu partido, Gutinho assumindo a juventude do partido aqui na cidade de Areal. Eu conheço há muitos anos o atual prefeito Gutinho, fico muito feliz com a sua eleição. Agradecer a presença da representante do nosso senador Carlos Portinho, que é responsável, Renata Guerra, que é responsável por uma emenda parlamentar que vai trazer recursos que vão auxiliar a resolução do problema da Granja Disco. Agradecer, obviamente, ao representante da SEAB, o diretor Reginaldo, que está aqui, que é a empresa de construção, a Companhia Estadual de Habitação, que vai fazer exatamente a licitação das obras que são necessárias aqui. Eu queria aproveitar essa oportunidade, claro, para agradecer a equipe da CEINFRA. Sem eles a gente não teria chegado até aqui, nosso subsecretário Antônio, nosso subsecretário Paulo Simões, de Habitação, nosso superintendente de Habitação Manolo, foi presidente do Instituto de Engenharia do Estado, está assumindo esse desafio agora. E eu queria, governador, pedir sua licença para aproveitar que eu estou tendo o uso da palavra e parabenizar seu chefe de gabinete, Rodrigo Abel, por toda a organização desses 3 dias da agenda. Quero lhe parabenizar você, Abel, e sua equipe, por essa agenda tão produtiva aqui na região serrana, que além de marcar, obviamente, os 10 anos da tragédia, é claro que há um peso simbólico. Ontem teve uma celebração tão bonita no Corpo de Bombeiros de Petrópolis, mas o mais importante, ao meu ver, é o governo estar aqui presente e resgatando a esperança das pessoas de que essas obras vão sair do papel e de que dívidas históricas vão ser corrigidas. Aqui, governador, nós temos 153 casas populares. Essas casas foram construídas no período entre 2011 até 2015,
já faz bastante tempo que essas casas, infelizmente, depois de prontas, não tiveram a possibilidade de habitabilidade, porque não haviam obras auxiliares aqui no condomínio que permitissem que as pessoas pudessem de fato morar nessas casas que já estavam de pé. Então são obras que estão paradas há 5 anos aproximadamente, e o governo do estado, com a ajuda dessa emenda que o senador Portinho está nos agraciando, em parceria então com recursos federais, em parceria com a prefeitura, em parceria até mesmo com um fundo solidário que foi organizado pelos empresários da cidade e que vai ajudar nos reparos das casas propriamente ditas, enquanto o governo do estado vai se responsabilizar pela construção da estação de tratamento de esgoto, o reservatório de água e principalmente esse acesso viário que todos vocês utilizaram para chegar aqui e que viram que é um acesso extremamente precário. Portanto, essa emenda de 5,7 milhões de reais, ela vai prever a construção aqui, exatamente nesse espaço aqui à esquerda, da estação de tratamento de esgoto, o reservatório de água ali acima, no ponto mais alto do terreno, permitindo a descida da água, e principalmente o acesso viário que conecta as vias que a Areal já dispõe, conecta por esse acesso aqui, e além da pavimentação, prevê também a contenção dessa encosta que fica na beira desse acesso, para que não haja risco de que essa pavimentação venha a ser destruída por alguma chuva ou algo do tipo. Então, queria registrar isso, a minha amizade com o prefeito Gutinho, meu agradecimento ao senador Portinho, agradeço aqui a sua suplente, peço que transmita o agradecimento, ele foi muito correto conosco, sempre disponível a conversar sobre esse problema aqui da Granja Disco. E eu encerro dizendo que esse investimento aqui da Granja Disco, ele é um dos investimentos que estão sendo debatidos pela área de infraestrutura do estado nesses 3 dias aqui na região serrana. Eu queria fazer apenas 2 ressalvas. A primeira, que nós já temos em caixa, nós já conseguimos aprovar projetos junto ao governo federal para ter 134 milhões de reais em investimento em contenção de encostas. Nós já temos 3 obras em andamento, 7 em fase de licitação. O governador Cláudio Castro visitou no Jardim Califórnia, em Friburgo, visitou ontem no Salaco, em Teresópolis, 2 dessas obras, e essas obras que tem aí esse investimento de 134 milhões. Quando estiverem concluídas, isso vai significar, governador, que todas as encostas que foram apontadas como risco alto e altíssimo pela Defesa Civil de 2011 estarão todas com a sua contenção de encosta feita. Nós sabemos que existem demandas que surgiram a partir de 2012, nós sabemos que isso não resolve totalmente o problema, mas o mais importante, o mais importante é saber que pelo menos a dívida histórica que havia com relação à contenção de encostas, ela está sendo superada. Essas 10 obras de contenção, para as quais nós já temos o recurso, concluem a lista de encostas de alto e altíssimo risco que foram apontadas em 2011. E o segundo ponto, na área de habitação, nós estamos pleiteando, e numa conversa bem adiantada, inclusive muito pela ajuda que o governador nos dá no diálogo com o governo federal, nós estamos pleiteando 172 milhões de reais para habitação na região serrana. Unidades em cidades como Petrópolis, Teresópolis, mas também em cidades que precisam tanto, como Sumidouro, como São José do Vale do Rio Preto. Esses 172 milhões de reais, uma vez liberados pelo governo federal, eles vão significar, governador, 100% das pessoas que hoje recebem aluguel social na região serrana estarão atendidas quando essas unidades forem construídas. Portanto, o nosso trabalho aqui hoje, e eu agradeço muito a oportunidade, governador, é demonstrar que, claro que demorou, ninguém está aqui justificando 10 anos de demora, mas o governo está aqui presente e gerando uma nova esperança de que com essas obras de contenção de encosta, aqui com a Granja Disco, com as obras habitacionais que nós estamos pleiteando junto ao governo federal, nós vamos poder resolver essa dívida, tanto das encostas que precisam ser contidas, quanto das habitações que precisam ser construídas. Muito obrigado. Neste momento, a senhora Renata Guerra, suplente do senador Carlos Coutinho, fará a entrega do cheque no valor de R$ 5.858.773. Para receber, convidamos o prefeito de Areal, o senhor Gutinho Bernardes.
o governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro. Boa. Tô aqui, meu. Não sobe não. Para o uso da palavra, o senhor Gutinho Bernardes, prefeito do município de Areal. Bom dia a todos. Bom dia, meu governador Cláudio Castro. Na pessoa do deputado Antônio, cumprimentar nosso deputado Vinícius Pará, nosso deputado Daniel Silveira, deputado Hugo Leal, deputados que estão presentes aqui no nosso município, não de hoje, nossos deputados estaduais Marcos Vinícius, está aqui também nosso hoje secretário deputado Tutuca. Quero agradecer, antes de mais nada, a todo o secretariado que com uma semana, né, já tem mostrado grande serviço. Esse time que a gente montou e escolheu a dedo, a cada um de vocês, meu muito obrigado. E nossos vereadores, a pessoa aqui do nosso presidente Samuel, agradecer a todos eles, porque essa é uma luta que não vem de hoje. Nós, fatidicamente, fomos uma das cidades afetadas. Graças a Deus, a única cidade que não houve vítima, mas houve uma catástrofe que se transformou numa catástrofe social. Essa foi uma tragédia ambiental há 10 anos atrás, onde não há culpados. Mas quando a gente olha para o que está aqui em volta, 153 casas construídas, prontas, faltando apenas água e esgoto, e onde nós temos mais de 100 famílias, algumas delas inclusive aqui, que estão esperando essas casas e que ano após ano sofrem com repasses de aluguel social, às vezes atrasado ou hora cortada. É uma política ineficiente, é uma política que não funciona. Eu, há 4 anos atrás, me elegi vereador e falava aqui para o Cláudio que a gente, pouco mais de um ano, estava nas ruas do Rio de Janeiro, na porta da Defensoria Pública do Ministério Público. Está aqui a Claudinha, está aqui a nossa amiga Carla, representante da Associação das Vítimas da Região Serrana, porque quem vive e convive com essas meninas sabem o sofrimento que é não ter um aluguel social e não saber a hora que essas casas seriam entregues. Então a gente vê hoje um governador empenhado, um governador que, na primeira conversa que a gente teve, logo após a eleição, as eleições municipais, já falava em prevenção, já falava em ações de enfrentamento às chuvas, e a isso a gente pode ver a resposta rápida que está dando em suporte ao município de Três Rios, que sofreu nesse final de semana. Está aqui o nosso vice-prefeito Jackson, nossa vereadora Bia de Três Rios, e a gente vê a resposta que deu ao município de Caxias. Então, parabéns, Cláudio. Eu queria deixar registrado isso aqui, porque na primeira conversa que eu tive com você lá, e a gente teve algumas desde a eleição, porque a gente vai atrás e a gente pede. E muitas vezes a gente não tem a resposta necessária das autoridades acima, competentes. Mas no Cláudio a gente tem encontrado uma porta sempre aberta em todo esse time de secretário. Daniele, Queiroz, Thiago Pampolha está aqui, Tutuca. Todos eles já receberam, às vezes a mim, ou algum vereador, algum secretário do município, estão sempre. Então, parabéns também, governador, pelo time de secretário que você escolheu. Eu fico muito feliz de estar começando esse governo, anunciando essa retomada dessas obras. A gente conversava com os nossos deputados federais que estão aqui, e a gente já tem um compromisso aí, firmado aqui dentro, de cada um deles estar ajudando e olhando aqui as necessidades. Se o senador Carlos Portinho fosse olhar o interesse eleitoral, ele certamente não colocaria 10 milhões de reais aqui. São 5 milhões para a retomada dessas casas populares e aproximadamente 6 milhões junto com a UFRJ, para a gente construir na entrada da cidade o primeiro mercado de produtores rurais da região serrana e centro-sul fluminense. Agradeço de todo o meu coração ao senador Carlos Portinho. Obrigado a cada um de vocês. Eu quero parabenizar, antes de mais nada, por último, mas não menos importante, a você, Carla, a você, Claudinha, que foram quem lutou essa luta muito antes da gente. A gente tem vereador aqui de 3 mandatos, né, Itamar? A gente tem vereador aqui de 2, 4 mandatos, que estão nessa luta há muito tempo. Mas vocês, mais do que ninguém, travaram essa batalha. Então, a homenagem, a luta e a glória é toda de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe o governo do Estado, que Deus abençoe a Areal. Muito obrigado a todos.
Neste momento, será assinada a autorização para a licitação do reservatório de água e acesso viário. Assina o documento o senhor governador em exercício, Cláudio Castro. O senhor Gutinho Bernardes, prefeito do município de Areal. A senhora Renata Guerra, suplente do senador Carlos Gutinho. O senhor Bruno Casuíro, secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. Senhoras e senhores, com a palavra o governador em exercício, senhor Cláudio Castro. Um bom dia, senhoras e senhores, bom dia a todos. É mais uma vez uma alegria estar nesse terceiro dia, onde a sede do Estado é a região serrana do nosso Estado. É uma alegria enorme poder estar aqui. Gostaria de começar aqui cumprimentando os nossos deputados federais, Hugo Leal, Daniel Silveira e Vinícius Fará e o Luiz Antônio Correia. Ao prefeito municipal, Gutinho Bernardes, prefeito aqui de Areal, aos nossos secretários, Nicola Mitione, André Lazzaroni, Bruno Casuíro, Tiago Pampolha, Marcelo Queiroz, Daniele Barros, Gustavo Tutuca, aos nossos deputados estaduais, Marcos Vinícius Nescau, Rubens Montempo, Coronel Salema, a nossa senadora suplente, Renata Guerra, ao Felipe Campelo, presidente do INEA, ao Reginaldo Jardim, diretor de obra da SEAB, e aos vereadores Márcio Lima, Marcelo Pipa e Santana da Verdura. Um bom dia, se eu esqueci alguém, o cerimonial, desculpem, mas também um bom dia a todos. O nosso deputado Marcos Vinícius Nescau estava aqui comentando comigo, além da aula de geografia que me deu, da Serra, estamos perdendo um grande professor na rede, hein, Marquinhos? Tem que fazer mesmo. Estava me contando que a primeira indicação legislativa para essas casas aqui, ela data de 2013. E estava me contando a quantidade de dificuldades que se passaram até aqui. O Gutinho vinha comigo no carro agora, comentando mais ou menos como é que foi a escolha aqui, né, Gutinho? De se criar um bairro num local onde, na verdade, não se tinha nada. Escolheram aqui, vamos colocar um bairro ali e pronto. E o que dá tristeza na gente é que depois de 10 anos de uma tragédia dessa, é óbvio que a gente tem a mania de olhar o copo meio vazio, as casas estão semi-prontas, tudo. Mas depois de 10 anos da tragédia não foi entregue ainda. Isso tem N consequências, né? Um material desse se deteriorando, o outro, o aluguel social que o Estado e a Prefeitura continuam pagando, o outro, uma terrível lembrança que não se acaba daquela tragédia. Parece que aquela tragédia, ela se perpetua a cada dia. Cada dia a gente vive novamente essa tragédia, porque só com essas conclusões que nós vamos deixando o passado para trás. E o que eu tenho sentido nesses dias aqui, na região serrana, é que essa tragédia não acabou ainda. Ela, cada dia que essa população daqui acorda, ela vive mais um dia dessa tragédia, e vive mais um dia, e mais um dia. O que eu chego à conclusão que ela não foi há 10 anos atrás. Há 10 anos a gente vive ela todo dia. E principalmente aqueles que perderam os seus entes, que perderam as suas residências,
que não conseguiram ainda dar a volta por cima. E é impossível, e aí eu digo não só pelo Executivo, mas também pelos deputados estaduais, federais, nosso senador Romário, que estava ontem conosco aqui. É impossível que isso, nos dias de hoje, não nos indigne. É impossível que a gente assista isso passivamente. Sinceramente, uma pessoa que não tem coração para olhar tudo que nós vimos aqui nesses 3 dias e se sensibilizar, definitivamente não está preparada para o serviço público. Definitivamente não entendeu o que é ser o portador de um mandato ou de uma nomeação de uma secretaria. Vive certamente no outro mundo, que não é o mundo real. Não é possível que a gente não crie uma indignação passando por um caminho que te levou 1,5 km, que o nosso deputado Guleal correndo faz em 30 segundos, que a gente levou quase 15 minutos para cá. Porque é uma estrada indigna, é um acesso indigno para um local onde vão morar 153 famílias. E tenho certeza que hoje há quem tenha essa indignação. E por isso, eu estava aqui com o secretário Bruno, cobrando a ele que nós temos que entregar isso o mais rápido possível. E ele me garantiu que ano que vem, nessa mesma data, quando estaremos lembrando o 11º ano, já terão as famílias morando nesse lugar. E sinceramente isso não é nenhum mérito. Isso é o básico. Isso a gente está ainda há 10 anos atrás. E de 10 anos para cá, Gutinho, e a gente vinha conversando muito isso, certamente tem muitas novas demandas. Eu queria agradecer muito a sensibilidade, Renata, e que você leva ao senador Portinho, porque o que o Gutinho falou é muito coerente e muito verdadeiro, né? Infelizmente, o alimento do político é o voto. Feliz ou infelizmente, né? E um senador recém-empossado, que poderia estar querendo fazer política em locais grandes, a gente sabe que é um valor que, apesar de ser nominalmente alto, mas para as demandas ele é uma gotinha no oceano. A gente fala em 10, 15, 20, 100 milhões, e enquanto a nossa demanda ela é um valor que infinito. Tem demanda aí para trilhão. Então, assim, ele pegar o parco recurso que ele tem e colocar numa cidade como Areal, ter essa sensibilidade, com certeza, muito mais humana que política, ela é digna de aplauso e digna de reconhecimento. Parabéns, eu sei que a senhora faz parte da equipe do Portinho hoje, e leve os nossos parabéns a ele, que é de ser celebrado uma atitude dessa do nosso senador Portinho, viu? Muito obrigado. Enfim, estamos terminando o 3º dia na região serrana. Foram 3 dias, estão sendo 3 dias muito ricos, onde eu e meus secretários, nós podemos não só ficar dentro de hotel ou em locais reservados, restaurantes, mas nós tivemos a oportunidade de ir para a rua, de ouvir as pessoas. Ontem eu fiquei muito emocionado em Teresópolis, quando nós fomos, tem ainda lá, já tinha, Thiago, já está no chão já? Não, uma semana, né? Tem um escombro de um prédio lá em Teresópolis, que era a síntese do que aconteceu em um bairro. E levou 10 anos para começar a demolição daquele esqueleto. 10 anos só para demolir. Imagina para construir. Vai levar 50, né? Não vai não. E aquela senhora chorando copiosamente no meu ombro, que todo dia ela olhava para aquela ruína e lembrava de tudo que tinha acontecido. Então, assim, mais do que
eu vim doar. Eu não tenho dúvida que eu recebi muito, estou recebendo muito nesses 3 dias, e essa vai ser uma constante nessa gestão, de ir para a rua, de ouvir a população. Eu me lembro que lá no dia 28 de agosto, estávamos eu e o Rodrigo Abel conversando, e eu falava para ele: Rodrigo, que é meu chefe de gabinete, que coordenou essa agenda toda, parabéns, Rodrigo, está sendo sensacional. E eu falava para ele: Rodrigo, algumas coisas a gente não pode mais deixar acontecer. Por acaso ou não, em janeiro de 2020, eu estava em exercício quando teve, ano passado, o local mais prejudicado foi a região noroeste do estado. Teve também Petrópolis, subiu a água, mas não causou grandes estragos. Mas a região noroeste, a gente teve sérias quedas de barreira, muita gente desalojada, desabrigada. E eu estava em exercício, eu tive que ir fazer então o trabalho de ajudar aquela população. E o que nós percebemos é que nós tínhamos uma defesa civil e um corpo de bombeiros muito preparados, sabendo o que tinha que fazer, sabendo onde ia, onde não ia, e nós tínhamos o resto do estado, depois de um ano já de governo, com muita vontade, mas batendo cabeça. Infelizmente, fazendo compras em valores mais altos, porque não estávamos devidamente preparados. E eu comentava com o Rodrigo Abel que de 20 para 21 não seria a mesma coisa. Então nós montamos, era numa sexta isso, na terça-feira já teve a primeira reunião do plano de contingência para Exu. E esse plano de contingência, então, ele foi trabalhado ao longo dos últimos 4 meses com 2 grandes fases. Uma primeira fase que nós pudéssemos atender a população quando as chuvas viessem entre dezembro e março, que a gente sabe que é ali entre dezembro e março que grande parte, quase na totalidade dessas enchentes acontecem. E uma segunda fase, que era a fase preventiva, para aí sim, em 2022, que nós pudéssemos fazer as obras de infraestrutura necessárias para que não acontecesse mais. Eu particularmente estou muito feliz com o que eu ouvi aqui, nós ouvimos de Duque de Caxias. A ajuda chegou em Duque de Caxias 4 horas depois da tragédia. 4 horas depois da tragédia, já estava chegando cesta básica, já estava chegando colchonete, as pessoas estavam 100% delas já bem abrigadas. Nós conseguimos limpar todas as casas antes da noite de Natal. Todo mundo que pôde voltar para casa passou o Natal em casa, que era uma data muito significativa. Isso, todo esse trabalho em 48 horas. Ontem, em Três Rios, também já começamos, na madrugada de anteontem para ontem, o Corpo de Bombeiros já enviou 30 soldados. Depois, na manhã de ontem, já tínhamos 2 secretários lá, e ontem e hoje o maquinário já está chegando para ajudar. Isso tudo no menor gasto da história, porque nós compramos tudo antecipado. Nós compramos tudo sem emergencial e compramos tudo dando uma transparência ímpar. Todo esse gasto ele foi tanto para o Tribunal de Contas quanto para o Ministério Público, para que eles possam fiscalizar. Agora, na questão da vacina, muito se discutia vacina X, vacina Y, vacina Z. Uma grande notícia, meus amigos: teremos vacina. Esse mês ainda teremos, mas teremos da maneira correta, que é o Plano Nacional de Imunização, que é o Sistema Único de Saúde. Nós somos uma federação. Não é justo como federação que Estado X tenha antes de Estado Y. Da mesma forma que no nosso Estado, cada município começará igual, sendo Rio de Janeiro ou sendo lá Peribé, que é um município pequenininho. Todos começarão igual e terão proporcionalmente à sua população o mesmo número de vacinas até que todos sejam imunizados. E o que eu falei na imprensa, que só porque eu pensava igual o presidente Bolsonaro, Daniel, fui extremamente atacado. Eu falei: o Estado do Rio de Janeiro se preparará
para fazer o que ele tem que fazer, não querer fazer o papel do governo federal. Então, nós compramos 16 mil agulhas, 16 milhões agulhas com seringas a 17 centavos. A licitação que o governo federal fez a 18 deu deserta e ninguém quis comprar. 8 milhões já foram entregues em dezembro e mais 8 serão entregues em janeiro. Certamente o Rio de Janeiro hoje é o estado mais bem preparado para já começar a vacinação em sua população. Graças a um trabalho de organização e de entender qual o papel, Renata, é de cada um, sem politicagem e sem demagogia. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, queria agradecer muito esses 3 dias, todos os secretários de Estado, todos os prefeitos, todos os deputados estaduais, os deputados federais, o senador Romário, que esteve conosco ontem, mostra que essa união da classe política, essa união, onde todos trabalham juntos, onde todos sabem criticar e ser criticados, falar e ouvir, é essa união que vai fazer que o nosso Rio de Janeiro saia desse momento de crise, desse momento agudo, para que a gente possa viver dias melhores. E eu conto muito com todos aqui. Eu sempre digo, eu não sou maior que ninguém, eu só estou numa função e cada um aqui tem sua função, cada um aqui é membro de um corpo só, que é o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradecemos a presença de todos, declaramos encerrada essa cerimônia. Tenha um ótimo dia. Conversa agora com a Carla Lobo, ela é representante das vítimas aqui de Areal. Carla, o dia de hoje é um dia memorável para Areal, né? Finalmente começa a desenrolar esse imbróglio, né, das casinhas aqui. Bom dia, Vinícius. Realmente hoje é um dia onde nós que somos vítimas, né, podemos estar renovando nossas esperanças, acreditando, né, que esse ano a gente consiga receber nossas casas novamente. Eu acabo até me lembrando com muita tristeza de pessoas que faleceram, não vão poder receber suas casas. E dizer que, gente, a entrega dessas casas para a gente que vem há 10 anos sofrendo a mesma tragédia, não é só receber uma moradia, uma habitação, né? É receber de volta a dignidade como cidadão, né? E uma oportunidade da gente estar começando a se estabelecer, se reestruturar de novo e recomeçar, né? Um recomeço para cada uma dessas famílias. Carla, você citou, né, que ao longo desses 10 anos algumas pessoas, né, faleceram. Existe uma possibilidade dos filhos, alguns herdeiros, herdar essas casas? Então, hoje mesmo eu estava conversando com o senhor Paulo Simões sobre isso e eu falei sobre isso porque essas 4 pessoas que faleceram, o cadastro acaba acabando, né? Morreu, acabou. Mas tem seus filhos. E ele falou que vai marcar um dia para a gente estar conversando, para a gente rever toda essa parte burocrática que existia, onde firmava que quando a pessoa morre, acaba-se aquele cadastro. Para ver se essas pessoas consigam, né, ter suas casas. Inclusive, um filho, né, de uma dessas pessoas que faleceram, hoje vive na casa de um, na casa de outro, na casa de tia, de parente, e nada mais justo do que ele receber sua casa. Um outro caso é um senhor que a mãe faleceu, ele quem construiu a casa caiu na enchente, a mãe fez o cadastro, que tinha que ser a mulher, hoje ela faleceu e ele está na rua. Carla, muito obrigado, toda a sorte do mundo para vocês. Obrigada, Vinícius, eu que agradeço. Caxias até, eu estava lembrando ali, nós conseguimos, foi tudo dia 24 e as pessoas já passaram a noite de Natal em casa, os que puderam voltar. E isso muito pelo trabalho em conjunto da Prefeitura com o governo do Estado e esse plano de contingência mostrando que foi acertado e esse valor de investimento ele faz parte de todo esse grande plano de contingência que é pegar esse passivo dos 10 anos, mas também esse plano para essa chuva e nós estamos realmente trabalhando duro para que o impacto na vida da população, daquela demanda que ficou e dessa que está aparecendo agora, que a gente consiga resolver no tempo mais breve possível.
Olha, eu já assinei a licitação aqui, segundo o secretário Bruno, até maio a licitação termina e na mesma data desse ano a gente vem aqui inaugurar tudo. Essa primeira fase, eu também me comprometi ali com o prefeito que nós construiremos aqui um posto de saúde e também uma escola municipal. Esse acaba sendo um local totalmente novo, muito carente de infraestrutura. Não tem como botar 153 famílias aqui com acesso desse, que todo mundo chegou aqui viu a dificuldade que é, sem ter uma escola perto, sem ter um posto de saúde perto. Acho que é até perigoso para a população, com esse acesso da maneira que está e sem essa infraestrutura mínima, colocar a gente para morar aqui. E tem que ser tudo junto. Quando as casas vierem, pelo menos a gente já tem que ter aí ou a escola pronta, o posto de saúde pronto, ou a perspectiva de, num curtíssimo tempo, isso já está operando para a população. Ano passado, nós batalhamos muito lá com a MDR para essas obras de infraestrutura toda. E foram em dois pontos. Na infraestrutura mesmo, contenção de corte, empresa de rio, e na questão de habitacional. Um lado andou muito e o outro não andou tanto. Agora eu estou indo lá semana que vem a Brasília, porque esse Plano Nacional de Habitação, o dinheiro ele vem do governo federal, ele vai para os cofres do Estado, que faz a obra, o município cadastra, ou seja, ele é uma coisa tripartite, União, Estado e município, e aí o município diz para quem vai essas casas, faz essa infraestrutura básica aqui. Eu vou semana que vem a Brasília para tentar antecipar essa questão do recurso para que a gente possa diminuir esse déficit habitacional, que não é só aqui não, a gente tem também no Noroeste gravíssimo, a gente tem na Baixada Fluminense gravíssimo, e a gente tem que atacar realmente um programa sério de habitação, porque o déficit é enorme. Então as encostas, obras de infraestrutura, encostas, já tem 4 acontecendo e já tem 7 licitando, que terminam agora em março, e já começa a obra em abril, só na região aqui. Também até o fim do ano nós entregamos essas últimas 10 obras dessa fase da tragédia dos 10 anos atrás. Esse fim de ano nós entregamos as últimas obras de encosta, e esses 37 milhões são para o estado inteiro, mas para a gente poder fazer novas obras de contenção, até porque de 10 anos para cá nós temos muitas novas demandas, mas também fiz uma cobrança dura aos executivos municipais aqui, que nós não podemos deixar mais essas construções irregulares acontecerem. Isso faz com que o Estado enxugue gelo. A gente vem aqui, a gente faz o limpa-rio, a gente vem aqui, a gente faz a contenção de encosta, entrega a casa e a pessoa constrói no mesmo lugar irregular. Isso tem sido muito visto aqui na região serrana e do Estado. Então tem que ser uma parceria do Estado com as prefeituras para que eles também façam essa cobrança e a gente não fique enxugando o gelo com o dinheiro do contribuinte. Não, foi o que eu penso sobre a questão da vacina. Eu penso que a vacina, que nós temos que respeitar o Plano Nacional de Imunização. Eu penso que nós temos que trabalhar como federação, como país, da mesma forma que eu penso que aqui no Estado nós temos que trabalhar como Estado. Se algum município, só porque tem recurso, pensa em comprar antes, eu acho que ele está fugindo da nossa lógica de Estado. Ao mesmo tempo que alguns estados foram lá, alguns municípios, inclusive do nosso Estado, foram querer comprar na frente dos outros. E o que nós podemos ver foi que a gente estava certo. O governo federal foi lá e comprou tudo. Quem assinou papel acabou fazendo demagogia. E papel não adianta nada. O que adianta é a gente, na prática, saber o que está fazendo, se preparar. O Estado já tem as seringas e as agulhas compradas, já estamos totalmente preparados. Por quê? Porque não entramos em luta demagógica, se a vacina é X, Y, ou se iremos comprar na frente dos outros. Isso aqui não é a lei do Gerson, isso aqui é a saúde pública, é a população que tem que ser atendida. Tá bom? Obrigado, gente. TV Com Areal conversa agora com o secretário de Infraestrutura do Estado, Bruno. Bruno, essa foi talvez a nossa maior
tragédia, né, na história de Areal. Já se passaram 10 anos e essas casas todas prontas, agora que começa, né, a desenrolar esse imbróglio para que as casas sejam entregues. Quando vocês viram esse projeto aqui, com as casas já prontas, mas ainda não tinha sido entregue, qual foi o sentimento do governo, o sentimento de vocês? Olha, o governo entende que não há justificativa para o atraso, mas que independentemente do que as gestões anteriores fizeram ou deixaram de fazer, cabe à gestão atual reavivar a esperança das pessoas de que o governo do estado está com controle da situação e está fazendo sua parte. Nós tivemos aqui esse programa Governo Presente, que não é só na região serrana, vai chegar em outras regiões do estado também, exatamente para dialogar com as cidades, conversar sobre as demandas, entender coisas como essa aqui, esse imbróglio, esse problema da Granja Disco, de casas que já estão prontas, mas que carecem de água, de esgoto e de um acesso viário devidamente pavimentado. Acho que o mais importante, claro, reconhecendo que o prazo não foi o ideal, mas dizer que nós estamos hoje com recursos em caixa garantidos para fazer estação de tratamento de esgoto, para fazer o reservatório de água, para fazer pavimentação e contenção de encosta do acesso viário para chegar aqui na Granja Disco, e que essas 153 famílias vão ter a dignidade de poder não apenas habitar essas casas que já estavam prontas, mas ter os serviços necessários no entorno. É claro que gera indignação saber que não foi feito dentro do prazo, mas a gente quer demonstrar que a nossa parte nós estamos aqui fazendo. Muito obrigado, secretário. Uma boa viagem e bons próximos 4 anos aí. Muito obrigado pela oportunidade de explicar o que nós estamos fazendo aqui. É um investimento de 5,7 milhões, uma emenda parlamentar que conseguimos com o senador Carlos Portinho, diálogo entre o governo federal, recursos federais, o estado fazendo a obra, o município de Areal passando as demandas. Com isso a gente vai conseguir resolver esses problemas com mais tranquilidade, entendendo e também reavivando essa esperança da sociedade de que o governo do estado esteja presente e preocupado com as pessoas.